Marcos capítulo de número 10, versículo de número 47. Vamos de número 48. Obrigado. Já está ali, né? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, viu uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão precisando de milagre no ouvido? O que está acontecendo? Ele estava fazendo o quê? Mendigando. Amém, gente. Escolhe. Estou falando com as paredes. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Queridos, olhe para cá. Os teus olhos estão aonde a tua atenção está. Se os teus olhos estiverem em mim, a mesma a exposição da palavra. O que nós vamos falar nessa noite talvez não seja uma novidade ou algo muito profundo, mas eu costumo dizer que muito mais importante do que ser profundo é ser claro, porque tem gente que tem uma profundidade muito grande, mas não consegue ser claro e mediante a profundidade que ele está expulsando. O cego de Jericó, ele é conhecido porque nós sabemos que ele clama e Jesus, de forma misericordiosa, atende o clamor deste cego e realiza sobre ele um grande milagre. Nós entendemos que o texto está afirmando que ele é cego. Ele é o quê? Cego. Ele é cego. Nós entendemos pela Bíblia e mediante a milagres tão extraordinários que Jesus realizava e ainda realiza, esse milagre não é um milagre que não tinha sido já experimentado por outros, porque quando os discípulos de João vão perguntar a Jesus, num questionamento e numa dúvida de João Batista, se é ele mesmo ou se deveria aguardar outro, a mensagem que foi dada aos discípulos de João para que levasse a ele é: diga a João que os cegos veem, os surdos ouvem e os mortos voltam à vida. Então, milagres, especificamente a da visão, já tinha sido experimentada por outros. Então não é nenhuma novidade daqueles que estão acompanhando Jesus. O milagre em si pode não ser impressionante ou trazer ao coração daqueles que já acompanham a Jesus, não venha trazer a eles, deixar eles impressionados com aquilo que eles estão vendo, mas a forma que é conduzido, o que está acontecendo aqui, é extraordinário. Entre Jesus e o cego, até porque as realizações, ela tem as suas profundidades e ela
as suas medidas e os seus propósitos. Isso nós vemos em todas as ações registradas nos evangelhos em relação aos milagres de Jesus. E esse não é diferente, mas existe algo particular e pessoal que está acontecendo aqui, e talvez isso já passou desapercebido diante dos nossos olhos muitas vezes, e eu quero que você entenda a profundidade com clareza do que está acontecendo aqui, porque não é mais um cego enxergando, não é mais alguém recebendo um milagre, mas é a revelação proposta por esse homem que não podia ver, e mediante a multidão que lhe acompanhava, a revelação que ele recebeu. O diferencial desse texto, ou desse milagre, ou dessa narrativa, é a revelação que o cego está tendo do nosso Jesus. Jesus está sendo acompanhado por uma multidão, e ele, ouvindo que havia grande barulho, e ele pergunta o que está acontecendo, e dizem a este cego, falam a este cego, é Jesus. E ele toma uma atitude extraordinária. Ele poderia usar várias outras formas de tentar chamar a atenção de Jesus. E nós vemos várias muito importantes. Nós vemos que alguém querendo ver Jesus subiu numa figueira. Alguém lembra de Zaqueu? Amém? Amém. Alguém lembra que quando tinha um paralítico, 4 amigos quebraram o telhado da casa e desceram com o paralítico? Quem lembra? Diga amém. Amém. Nós olhamos e percebemos que várias pessoas, de alguma forma, tentaram chamar a atenção de Jesus e fizeram coisas extraordinárias, como uma mulher que disse que se eu só tocar na orla do seu vestido, eu sou curada, tá bom, é suficiente. E uma mulher que queria passar desapercebida chamou a atenção de toda a multidão pelo gesto e pela sua atitude. Então existem situações, houve situações que verdadeiramente a atenção de Jesus foi voltada para aquilo que estava sendo movimentado à sua volta. Para quem estava, preste atenção nisso, para quem estava naquela multidão, entre os discípulos e todos que estavam acompanhando, passou desapercebido o grito do cego. Até porque no meio de uma grande multidão tem muita gente gritando, sim ou não? Sim. Você acredita, como eu acredito, que existia muitas pessoas doentes que estavam no meio daquela multidão que de alguma forma queriam ser curadas, sim ou não? Sim. E quem quer ser curado não faz coisas que fogem do padrão normal de uma pessoa? Sim. E principalmente no meio de uma multidão, quando alguém quer ser visto, ele vai tomar alguma reação para chamar a atenção. Então, no meio daquela multidão, tinha muita gente tentando chamar a atenção, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Existia aí, eu creio. Porque não é somente esse cego que necessitava de um milagre. No meio daquela multidão, havia outros que também clamavam ou gritavam para também receber o seu milagre. Então, no meio daquela multidão, era mais um cego gritando, sim ou não? Sim. Era mais um cego gritando. Só que a expressão que ele usa para gritar é extraordinária, porque ele vai gritar: Jesus, filho de, tem misericórdia de. Para quem está no meio da multidão, é apenas mais um grito, sim ou não? Sim.
Para quem está no meio daquela muvuca, daquele barulho, é mais alguém gritando e vai passar desapercebido, até porque Jesus está no caminho e Jesus de verdade não iria parar. O cego aqui desse texto não era a prioridade de Jesus. Jesus não estava no caminho de Jericó, porque os evangelhos citados, alguns vão dizer que Jesus está saindo, outros vão dizer que Jesus está chegando, mas é a forma sinótica dos evangelhos de apresentar, porque cada um dentro do seu tempo escreveu. Mas se Jesus está saindo ou entrando, em nenhuma dessas versões, o cego não é a prioridade ou a intenção de Jesus. Isso aqui está bem claro. Jesus ou está saindo ou está entrando, mas Jesus não está a caminho do cego, Jesus está caminhando. E pelo que percebemos, Jesus já tinha passado por ele. Mas ele começa a gritar, e tinha muita gente gritando, mas a forma que ele grita não é um grito, é uma revelação. Diga comigo, não é grito, é uma revelação. E quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para. E mediante a tantos gritos de socorro, porque quem está precisando de um milagre, ele vai tentar expor a sua doença, sim ou não? Sim. Alguém vai gritar, me cura porque eu sou cego, me cura porque eu sou surdo. Quem é mudo vai balançar alguma coisa, vai tentar expressar para chamar a atenção de Jesus. Mas quando ele grita, Jesus, filho de Davi, não é um grito, é uma revelação. E Jesus para. E para Jesus parar no meio da multidão, a expectativa é gerada. Até porque num caminho, quando Jesus para na casa de Jairo, é porque uma mulher tinha tocado na sua orla. Então a expectativa é, por que Jesus parou? E Jesus lança um pedido, porque quem está do lado do cego está pedindo para o cego se calar. Mas há uma perseverança, uma insistência no cego em continuar gritando a mesma coisa. Aleluia. O problema é quando a gente tenta uma vez e desiste porque aquela vez não deu certo. Aleluia. Aleluia. Só 3 pegou. O problema é quando a gente grita e porque não aconteceu a gente para. E deixa eu te dizer, o diferencial não é gritar, porque tem muita gente gritando. Deixa eu dizer, orar, tem muita gente orando. Pedindo, tem muita gente pedindo. Por que alguns somente recebem? Porque eles são perseverantes naquilo que creem. Isso faz toda a diferença. Aleluia, vocês vieram agora comigo, glória a Jesus. Aleluia. Isso faz toda a diferença. Então o problema não é gritar, o problema é perseverar no grito que você tem. Até porque o grito dele é uma revelação. Então se eu recebi uma revelação daquilo que está à minha volta, eu tenho que crer naquilo que eu recebi. Aleluia. Oh, eu sinto Jesus. Glória a Deus. Então a revelação que ele recebe de quem está ali faz ele perseverar em gritar por Jesus. Porque não é só ter uma revelação, não é só gritar,
não continuou, porque desistiu. Então o segredo, mediante a revelação que recebemos, e mediante ao grito que expressamos, é continuar gritando. Mesmo quando alguém está dizendo, ele não vai te ouvir. Mas a convicção não pode estar baseada no que os outros dizem. A sua convicção tem que ser baseada naquilo que você recebeu. É o que está dentro de você, gente. Aleluia! Porque o que vai ter de gente para desacreditar na revelação que você recebeu, na palavra que está dentro de você, naquilo que está queimando dentro de você, vai ter muita gente querendo que você cale a boca e não expresse o que você está expressando. Mas deixa eu te dizer, continue gritando aquilo que está dentro de você. Continue gritando aquilo que está queimando dentro de você. Continue gritando aquilo que está sendo gerado dentro de você. Porque pode parecer comum aos olhos de quem está à volta, mas para Jesus é revelação de quem Ele é. Sim, Senhor. É de quem Ele é. Ele não grita, eu sou cego. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele está clamando uma compaixão, uma misericórdia. A misericórdia pode vir acompanhada de muitas formas, e muitas das vezes até sem um milagre. Porque misericórdia nem sempre é o resultado daquilo que eu espero. Aleluia! Mas é misericórdia. Aleluia. Verdade. E mediante alguém que está mendigando, alguém que está passando diversos tipos de dificuldade, a misericórdia poderia se estender de muitas outras formas, além do milagre. E ele continua cego, mas a misericórdia é alcançar de alguma forma. Mas ele está clamando misericórdia. E quando ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou. Aleluia. Porque existem coisas que chamam a atenção de Jesus, existem formas que chamam a atenção de Jesus. Não que ele não saiba o que o cego já iria gritar, o que iria acontecer. Porque tudo que nós precisamos, Deus não está preparando, já está preparado. Aleluia. Então é a forma que a gente reage mediante aquilo que nós esperamos que já está pronto, é que faz a diferença para a gente tomar posse. Glória a Deus. É como eu reajo a isto. Isso faz toda a diferença. E ele grita, Jesus para. E Jesus diz, quem está gritando? Ah, um cego comum, é mais um cego, tem muitos aí. Mas ele é insistente. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, não sei quantas vezes. Mas o Jesus, filho de Davi, fez toda a diferença para que a atenção fosse toda voltada para ele. Deixa eu te dizer, o cego não era a intenção de Jesus, o cego não era a prioridade de Jesus, mas Jesus parou, porque alguém está gritando algo que não sai só da boca, mas que flui do Espírito. Aleluia! Deixa eu te dizer, porque a alma vai gritar muita coisa. Pega isso aqui, porque é do céu. A alma é a sede das tuas emoções. E há uma grande diferença entre alma e espírito. Apesar de ser uma linha muito tênue entre alma e espírito, e confunde se você não tiver o discernimento da palavra. Alma e espírito é algo que, se você não tiver o discernimento, confunde. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, e é a única que é apta para discernir o que é da alma e o que é do espírito. Porque é só a palavra, irmão. Se não tiver a palavra, você vai fazer uma bagunça entre o que é alma, o que é o espírito. Você vai. Por isso a palavra faz toda a diferença na nossa vida. Porque a alma vai gritar a necessidade
a solução das tuas emoções. A alma vai gritar por aquilo que é da terra, mas o Espírito vai manar aquilo que é da eternidade. Aleluia. Então, se eu deixar sair o grito da minha alma, eu queria muita coisa, a minha alma deseja muita coisa, mas muitas das vezes não são as prioridades que Deus tem para mim. É verdade. Então eu não sou guiado pela minha alma, porque a minha alma faz as minhas prioridades, mas o Espírito, oh glória, ele é guiado por aquilo que vem da eternidade. Então este é um perigo entre eu gritar pela minha alma e eu gritar pelo meu Espírito. Porque gritar pela minha alma, eu posso gritar muitas coisas para suprir as minhas necessidades, mas quando eu grito pelo Espírito, o meu grito é diferente. Oh, aleluia! Quando eu oro pelo Espírito, eu oro diferente. Quando eu clamo pelo Espírito, eu clamo diferente. Porque o ambiente aqui está tomado, porque aqui não é a alma que está governando, quem está reinando é o Espírito. O que está sendo cantado é o Espírito, o que está sendo orado é pelo Espírito, o que está sendo ministrado é pelo Espírito, e isso faz a diferença para a atmosfera que nós estamos vivendo aqui. Que glória, que peso de glória que está sobre esta casa, que peso de presença que está sobre esta casa, porque aqui nós não estamos falando das suas necessidades, porque aqui nós não estamos falando daquilo que você quer conquistar na terra, nós estamos falando daquilo que é do céu, estamos cantando aquilo que é do céu, estamos falando, Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. se você gritar pela alma, Jesus vai passar batido. Se você gritar pela alma, Jesus não vai parar para te atender. Mas quando você gritar pelo Espírito, você grita por uma revelação. Jesus, filho de Davi. Quem aqui, no meio da multidão, poderia gritar um negócio desse? Porque todo mundo está gritando: ei Jesus, eu sou cego, ei Jesus, eu sou, me cura! E ele não está gritando: eu sou cego, tem misericórdia de mim. Ele está trazendo uma revelação de quem Cristo é, o filho de Davi. Ele tem uma revelação da genealogia de Jesus, da genética espiritual que está sobre Jesus. A árvore genealógica de Jesus é exposta no meio da multidão. Jesus, filho de Davi, Jesus, para! Porque o que ele está ouvindo é uma profecia. Oh, glória! O que ele está ouvindo é a revelação, é a profecia. E agora, Jesus para. Por quê? Ele está dizendo que Jesus é filho de Davi. Jesus para atender. Manda-o chamar. E agora Jesus tem que mostrar para aquele cego e para a multidão que tipo de filho de Davi ele é. Aqui é extraordinário. Porque quando nós falamos dos filhos de Davi, nós temos Salomão, o rei de Israel, grande em sabedoria. Deus o concedeu isso. Não houve guerra no seu reinado. Prosperou a Israel como nunca antes algum rei havia prosperado. Mas terminou os seus dias prostrados aos deuses das suas concubinas, prostrado a ídolos. O filho de Davi
o que construiu o templo do Senhor, terminou os seus dias maus. Porque o que depende não é como começa, é como termina, é isso. Aleluia, aleluia. Porque o problema não é como eu começo, a gente pode começar errando, falhando, mas é como eu termino que vai fazer a diferença de como eu serei lembrado. Aleluia. Podem apontar o meu passado, podem apontar o meu passado dos erros que você cometeu, mas se houve um alinhamento entre terra e céu e os seus dias terminaram com o temor do Senhor na tua vida, terão que dizer, vão ter que falar que os seus dias terminaram diferente de como você começou. Aleluia. Então quando grita Jesus, filho de Davi, que filho de Davi? Gera uma dúvida, sim ou não? De quem está ali, que tipo de filho de Davi é esse? Será que Jesus é como Salomão? Que começou bem e terminou errado? Será que é como Absalão que queria tomar o trono do pai? Será que Jesus veio aqui para tomar o trono, fazer rebelião? Será que Jesus veio aqui para arrumar confusão? Que tipo de filho de Davi? Porque quando eu afirmo que alguém é filho dessa pessoa, a primeira coisa que eu venho é sobre a história dessa família. E a história dos filhos de Davi não são uma história muito boa, até porque houve uma palavra liberada sobre o profeta Natan, que a espada do Senhor não sairia da tua casa. Então todos os filhos de Davi tiveram consequências e um final terrível. Então Jesus agora tem que revelar para a multidão que tipo de filho de Davi ele era. Aleluia. Boa. Até porque alguém está gritando, ele é filho de fulano. Então é mais um desses. Que tipo de filho? Aí Jesus para revelar para a multidão, para esclarecer para a multidão a revelação que o cego teve, Aleluia. para dizer para o cego, eu sou filho de Davi. A revelação é verdadeira. Eu carrego na genética, mas eu não sou como os meus irmãos. Eu vim para fazer a diferença. Aleluia. Eu vim para ser diferente. Eu não sou como os meus irmãos. Eu sou filho de Davi. Eu não sou como os meus irmãos. Eu não sou interesseiro. Eu não sou rebelde. Eu vim para fazer a diferença como filho de Davi. E como prova disso, eu vim para liberar o milagre e a cura. E ele pergunta, o que tu queres? Ele diz, eu quero ver. Jesus diz, então veja. Aleluia. Porque o filho de Davi está revelando para este cego e para a multidão a humildade, a simplicidade, o caráter, mostrando para quem está à tua volta, eu sou um filho diferente daqueles que Davi teve. Todos eles falharam, pecaram, mas eu vim para não cometer os mesmos erros. Eu vim para ser diferente, eu vim para não pecar. Eu vim para ser exemplo do filho de Davi. Para que não haja condenação sobre mim. A revelação que você teve é de verdadeira. Foi o céu que te revelou. E por causa disso eu vou mostrar para todo mundo que eu não sou como os outros. Eu sou diferente. Isso que chamou a atenção de Jesus. A revelação que o cego teve. E Jesus tem que se manifestar segundo a revelação que o cego teve, que ele não era um filho comum de Davi, ele era diferente. Aleluia. E Jesus libera o milagre e a misericórdia sobre a vida daquele homem. Porque quando eu reajo à revelação,
quando eu duplico, sem medo do que está dentro de mim. Porque toda ação gera uma reação. Então, quando ele manifesta a revelação que ele teve, Jesus não poderia deixar uma interrogação na cabeça dos outros. Que tipo de filhos de Davi ele é, que esse servo está gritando? Jesus não veio para deixar ponta solta ou ponta fora. Jesus veio para alinhar tudo aquilo que havia desanimado. Aleluia. E pela revelação que o cego teve, Jesus esclareceu com a profundidade do milagre que ele é um filho diferente de todos que Davi teve. Aleluia. Então eu quero que você entenda nessa noite que a profundidade, a revelação que você recebe no teu espírito sempre vai ser para revelar quem Cristo é. Glória a Deus. E reconhecendo quem Cristo é, automaticamente aquilo que eu preciso cai sobre mim. Amém. É isso. Eu só preciso reconhecer quem Ele é. Glória a Deus. Porque se Ele está aqui na Jesus, filho de Davi, o cego poderia estar dentro dele, mas será que é mais um igual Salomão? Será que é mais um igual Absalão? Mas é acreditar naquilo que recebeu. Porque ele está gritando. Esse filho que está passando aí é diferente. Porque quando o cego está gritando, ele está gritando: esse filho de Davi é diferente, não é como os outros. Esse filho de Davi é diferente, ele não é como os outros. Glória a Deus. Aleluia. Isso chamou a atenção de Jesus. E Jesus libera automaticamente pela revelação que ele tem aquilo que ele precisa. Deixa eu te dizer, quando você orar, sempre busque pela revelação de quem Cristo é. Porque quem é Cristo para você? Que filho de Davi ele é para você? Somente daquele que pode dar riqueza como deu para Salomão? Que tipo de filho de Davi ele representa para você? Agora, quando você entender que ele é o filho de Davi e que carrega a misericórdia, porque ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele está entendendo, esse filho de Davi, ele carrega a misericórdia, ele carrega a misericórdia, ele carrega a misericórdia. Então quando você tem essa revelação, a misericórdia do Senhor vem sobre a sua vida, a misericórdia vem sobre a nossa necessidade, sobre aquilo que nós precisamos. Glória a Deus. E não aquilo que nós queremos. Obrigada, Senhor. Amém. Então que nessa noite essa palavra ela te impulsione a cada dia a buscar a revelação de quem Cristo é na tua vida. Aleluia. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu amigo, Aleluia. ou Ele é um banqueiro que você busca só pelo dinheiro? Ou Ele é um assessor mobiliário que só pode dar a casa? Ou Ele é dono de agência de carro para dar carro? Ou Ele é o meu amigo, Aleluia. o meu companheiro, o meu primeiro amor? Quem Cristo é para você? Olha com todo carinho para alguém que está do teu lado e diga: quem Cristo é para você? Pergunta ele: você já teve a revelação de quem Cristo é para você? Então pergunta para ele: qual tem sido o teu grito? Qual tem sido o teu grito? Será que você tem gritado pela alma ou você tem gritado pelo Espírito? E essa palavra nessa noite te faça refletir. Porque quando Jesus manda o chamar, de imediato ele creu tanto na revelação que ele recebeu, no chamado que ele teve, que ele já de imediato lançou a capa no chão e disse: eu não preciso mais da capa. Aleluia. Aleluia. A capa era a autorização romana que dava legalidade para ele mendigar nas ruas.
preciso da capa. Glória. Porque tem gente que tem a revelação, grita, é insistente, mas na hora do chamado ele não quer largar a capa. Olha para alguém e fala assim: Jesus está mandando você largar a capa. A capa é toda a dependência humana. Por que eu estou falando dessa palavra? Eu quero chegar nesse lugar. A capa era a dependência dos homens. Não adianta eu viver tudo isso espiritualmente, toda a revelação, toda a profundidade, e eu ainda continuar na dependência dos homens. Porque o ponto decisivo que vai fazer eu viver o extraordinário é quando Ele chama eu acreditar que eu não preciso mais ficar preso ao meu passado. Jesus tem uma nova história para mim. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se Ele vai me curar, então eu vou levar a capa. Mas a convicção do chamado é tão grande que Ele disse: eu não preciso mais da capa. Aleluia. E Jesus falou comigo, por isso eu estou ministrando essa palavra, porque Ele gritou comigo aqui no altar, dizendo assim: se prepare. Você tem pequenas fontes espalhadas, aonde se tornam a sua dependência em muitas outras fontes. Jesus falou para mim, falou: Jonathan, eu vou secar algumas fontes na tua vida, aonde você está preso na dependência dos homens, e vou te ensinar novamente a ser dependente de mim. Aleluia. Pastor, que é isso? O pastor dizendo, ele falou comigo, porque eu sou humano como você. E muitas das vezes a gente está pego nessas pequenas fontes, como Jesus revelou para mim aqui hoje, aonde eu lanço a minha dependência nessas pequenas poças, e Jesus disse assim: eu vou te tirar das poças e eu quero fazer você ser dependente da fonte. Aleluia. Porque é assim que muitas das vezes nos tornamos dependentes daquilo que é humano. E para Jesus falar isso e eu ter essa coragem de dizer aqui não dá, é porque eu tive, não tenho mais a minha dependência em homens. E uma coisa que no chamado de Deus, o que nós não podemos ter é dependência dos homens. No ministério, no chamado de Deus, deixa eu te dizer isso, libera a tua mão, no chamado de Deus para a tua vida, nunca fica preso aos homens, nunca fique preso aos homens. Eu vou repetir, nunca fica preso aos homens, viva a dependência de Deus. Nesses 3 anos, eu tive dependente de algumas forças. Fiquei preso a algumas forças, porque ela traz um certo resultado para a necessidade que eu tenho. Mas Jesus falou comigo aqui hoje que eu vou fazer secar as forças para voltar à frente. Então, da forma que Deus está querendo me tratar, porque coisa boa é quando a gente fala daquilo que o Espírito está falando aqui, prega sobre aquilo que Deus quer que vivamos, para que isso reflita aí na sua vida. Amém. Todo chamado de Deus, isso foi muito claro para mim, tira toda a dependência e o peso dos homens, porque os homens, eles podem te proporcionar a esmola, e deixa eu te dizer que esmola te faz sobreviver, sim ou não? Sim. A esmola te mantém de pé, sim ou não? Sim. A esmola mantém porta aberta, sim ou não? Sim. A esmola te dá o alimento, sim ou não? Sim. Mas ela supre só uma necessidade momentânea, o chamado. Ele te sustenta até o final da tua vida. Aleluia. O chamado, ele te... Meu irmão, quando a gente está respirando,
responsável de viver na dependência de Deus, você pode profetizar para toda uma Israel que não vai ter água, que vai vir uma seca. Você pode abrir a tua boca e liberar seca, escassez de alimento, que no meio de um querido Deus vai enviar povos para mandar pão e mandar carne para você. Quando a gente está dependente dos homens, eu não fico com medo de profetizar aquilo que Deus está me mandando, até porque eu vou padecer juntamente pela profecia que eu estou lançando. Se eu estou profetizando uma seca, eu vou padecer a seca junto, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, por medo de viver a seca, muitas das vezes eu posso calar a minha boca, porque eu vou estar dependendo daquilo que a terra pode proporcionar. Mas quando eu estou vivendo na dependência de Deus, eu não me importo se a terra vai dar fruto ou não vai dar fruto, se vai ter fome ou não vai ter fome. A minha dependência é de Deus. Então isso nos encoraja. Eu não preciso saber como vai ser o meu amanhã, se eu tenho Cristo como a minha providência. Eu não preciso temer o amanhã, se eu tenho Cristo como a minha providência. Pega isso no teu espírito. Com 13 anos de idade, quando eu comecei a pregar no alto do monte, eu saí de casa às 3 horas da tarde, porque uma voz gritou dentro da sala onde eu estava com 13 anos de idade e disse assim: sobe o monte. Eu subi ao monte, sozinho, passando horas, e eu não entendi porque Deus me levou para o monte. Eu questionei, falei: Deus, por que eu estou aqui? Não estou vendo nada, não estou. O que o Senhor quer falar comigo? Uma voz gritou no monte de novo e disse: Jonathan, o que você tem para me ofertar? Eu, com a minha mente ainda imatura, pela idade que eu tinha, eu coloquei as mãos no bolso e disse: Deus, eu não tenho dinheiro para te ofertar aqui. Deus disse: eu não estou falando sobre dinheiro, o que tu tens para me ofertar? Eu disse: Deus, eu oferto a minha vida ao Senhor. Eu estou falando com essa voz dessa forma, porque foi a mesma voz, da mesma maneira que eu estou falando com você, que a voz de Deus falou comigo. Foi a minha primeira experiência com o sobrenatural. E ele falou assim: eu recebo a tua vida como oferta, e a partir de hoje, quem te calça sou eu, quem te dá os seus sapatos sou eu, quem traz o alimento para a sua vida sou eu, quem te sustenta sou eu. E eu lembrei dessa profecia quando Deus falou comigo aqui nesse altar. E eu vou te levar à dependência de Deus. Deus te levou a esse monte para me lembrar da palavra que Ele disse para mim: sou eu que sou o teu calçado, sou eu que sou a sua roupa, sou eu que sou o teu alimento. Viva na minha dependência de novo. Aleluia. Então nessa noite, olha para alguém e diga assim: viva na dependência de Deus, e não vai lhe faltar nada. Não vai lhe faltar nada. Aleluia. Quando eu digo não faltar nada, não é aquilo que nós queremos como resultado de vida, é não faltar nada para o dia que nós estamos vivendo. Amém. Jesus, obrigado. Porque quando nós falamos não faltar nada, nós estamos pensando numa prosperidade abundante, numa farta colheita, enquanto Deus está só dizendo: eu estou falando sobre o maná de hoje.